Bora falar agora sobre a treta feia entre São Paulo e Palmeiras, treta fora dos campos. Depois do empate 1-1 no tempo normal, fomos informados de que Abel Ferreira não concederia entrevista coletiva no Morumbi. O motivo? São Paulo se recusou a oferecer a sala de entrevistas coletivas que costuma ser utilizada pelo time visitante. O Tricolor depois divulgou que tratava-se de uma represália, até porque na última partida no Allianz Parque, o então técnico do São Paulo, Dorival Júnior, não pôde dar entrevista na sala de coletiva. Os jornalistas precisaram ficar sentados no chão em meio a um espaço improvisado para que a entrevista pudesse acontecer. Diante desse cenário, o Abel preferiu não dar entrevista e Palmeiras e São Paulo passaram a se atacar nas redes sociais e também por meio de entrevistas e informações em off. Júlio Casares, presidente do Tricolor, chegou a reclamar da arbitragem da Federação Paulista e do Abel em sua entrevista pós-jogo. Afirmou que o Abel quer mandar no futebol paulista e isso não pode acontecer. Também mandou recado para a Federação Paulista dizendo que não vai mais aceitar interferências de arbitragem como aconteceram nesse domingo. Só para arrematar, vale a lembrança de que o São Paulo levou 55.033 torcedores ao Morumbi, estabelecendo um novo recorde de público do estádio na temporada, ultrapassando os 50 mil da semana passada entre Santos e São Bernardo. Renda total de 3.600.000 uma bela grana para o São Paulo, que ainda não tem a classificação garantida, tá? Com o empate, o São Paulo foi a 19 pontos, mesma pontuação do Novo Horizontino, e o São Bernardo tem 18. Para não precisar de outros resultados, São Paulo vai precisar vencer o Ituano em Itu no próximo domingo, jogo que com esse resultado determinaria o rebaixamento do Ituano para a segunda divisão. Só para completar sobre o clássico, queria contar que o São Paulo usou seu telão do Morumbi para provocar o rival com a seguinte mensagem: respeita teu pai, 17/5. É uma provocação clara ao Palmeiras, até porque nos confrontos de mata-mata, em 17 vezes o São Paulo eliminou o Palmeiras, em apenas 5 acabou eliminado. Essa postagem ainda tinha 2 fantasmas com a letra B no peito, fazendo referência aos rebaixamentos do Palmeiras. E Pedro, só para trazer uma informação que o Chacon nos passou aqui, o São Paulo, ele alega que como o Palmeiras não disponibiliza a estrutura para o Tricolor no Allianz Parque, para coletivas, o mesmo será feito no Morumbi, e por isso o Palmeiras não deverá ter coletiva e nem zona mista lá no estádio Morumbi. Repita a informação, Pedro Henrique Sperber, não teremos nem coletiva nem zona mista do Palmeiras hoje, é isso? Exatamente, segundo o nosso colega Giovanni Chacon, que está lá no Morumbi, o São Paulo alega que como o Palmeiras não disponibiliza estrutura para o Tricolor no Allianz Parque, para as coletivas, o mesmo será feito aqui no Morumbi, é o que ele diz. Palmeiras não deverá ter nem coletiva nem zona mista. Nossa, que coisa, hein? Eles eram tão amiguinhos, não era até outro dia? O Palmeiras utilizou o Morumbi em 2 ocasiões. Nossa, no clássico contra o Santos, no Campeonato Paulista passado, e contra o Cerro Porteño na Libertadores. Nossa. E o São Paulo usou a casa do Palmeiras contra o Água Santa. Também pelo Paulista passado. Aconteceu? O que será que aconteceu, né? Não estão amigos. De repente, enfim, tá tudo certo. Você sabe o que eu penso de coletiva, né? Acho que coletiva não é nem para ser chamada de entrevista. Então, tá tudo certo. Tudo bem. E Pedro, só queria trazer também um outro panorama pra gente continuar o debate também. Mas será que não vai contra o regulamento da Federação Paulista? Deve ter alguma coisa nesse sentido. Tem regulamento, né? Aí entra a questão do São Paulo também se sentir prejudicado, né? Se o Palmeiras não disponibiliza estrutura nos jogos na casa do Palmeiras, não seria uma reciprocidade, né? A gente pode chamar. Falando de 2 estádios com uma condição ótima, né? Tanto o São Paulo como o Palmeiras têm espaços ótimos para dar a entrevista e para o adversário também. Eu te garanto, Flávio, eu te garanto com toda certeza que uma arena como a do Palmeiras tem estrutura. Se não for, acho que tem. Se não for disponibilizado é por intenção do Palmeiras mesmo. E a do São Paulo também. São Exatamente. Dois estádios com ótimas condições, inclusive com entradas separadas, tudo. É bem tranquilo. Nossa, muito sossegado. E, Pedro, só para trazer também uma outra informação que o nosso Gabriel Sá, que é nosso parceiro aqui também, fala sobre essa questão da coletiva. Ele explica que o São Paulo alega que o Palmeiras não disponibilizou estrutura para a coletiva no Allianz e fez a coletiva em outro lugar. Eu até tinha comentado com o Pedro aqui em off, porque no YouTube do São Paulo tem uma coletiva do Dorival, depois daquele jogo contra o Palmeiras no Allianz Parque, mas eu perguntei, mas São Paulo teve coletiva, né? E aí agora o Gabriel Sá explica que não disponibilizou estrutura para a coletiva no Allianz e fez a coletiva em outro lugar. Então o São Paulo teve que ir
fazer em outros locais mesmo, né? E depois soltar só a coletiva para isso. Então, não disponibilizou a sala de coletiva hoje. E o Palmeiras se revoltou com a medida e decidiu que ninguém fala. Isso, a zona mista estava liberada. É um caminho normal para saída. Aí o Palmeiras optou por não, já que não vai ter coletiva, não vai ter zona mista. Tá aí, portanto, a informação aqui no microfone Jovem Pan. Ânimos exaltados também depois desse São Paulo 1, Palmeiras também 1. E quem perde é o torcedor, que gostaria de ouvir as explicações do Abel Ferreira, também as explicações dos próprios jogadores sobre o que foi a partida. Enfim, São Paulo e Palmeiras nessa rixa, né? Segundo São Paulo, o Palmeiras não disponibilizou a estrutura para ter coletiva na Arena do Palmeiras e agora... reciprocidade, o São Paulo não vai ceder a estrutura do Morumbi para o Abel Ferreira falar depois desse jogo. E Pedro, eu só queria trazer um outro panorama aqui pra gente trazer pro debate também. O Palmeiras, ele segue sendo a única equipe sem perder no Paulistão, com esse empate que ele conseguiu contra o São Paulo. Segue com 7 vitórias, 4 empates e nenhuma derrota. Esse empate, o Palmeiras chegou a 25 pontos, ele tá garantido como primeiro colocado. O segundo colocado pode ser a Ponte Preta ou a Água Santa, a depender da última rodada. O São Paulo, caso ele tivesse vencido, ele iria praticamente carimbar vaga na próxima fase. Agora, com esse empate, ficou um pouco complicado, porque o São Paulo, ele é líder, é verdade, do grupo D, mas o grupo D, ele é um dos mais, se não o mais disputado do Paulistão. O São Paulo tem 19 pontos, mesma pontuação do Novo Horizontino. O São Paulo está na frente por questão de saldo de gol, o critério do saldo de gols. O São Paulo tem 7 positivo e o Novo Horizontino tem 4. O São Bernardo é terceiro colocado com 18, então o São Paulo, se ele empata na próxima rodada contra o Ituano, o São Paulo precisa mais do que nunca vencer para não precisar de ninguém. Se o São Paulo empatar a próxima rodada, ele fica dependendo de Novo Horizontino e São Bernardo. Se as duas equipes vencerem, o São Paulo está fora do Paulistão, estaria de fora das quartas de final, Pedro. Então o São Paulo vai para a última rodada do Campeonato Paulista com essa necessidade de vitória. Precisando dos 3 pontos, nós vamos acompanhar tudo aqui no microfone Jovem Pan. Flávio Prado, tá aí a informação, não teremos zona mista, passagem dos jogadores do Palmeiras pela zona mista, muito menos a entrevista coletiva do técnico Abel Ferreira depois desse jogo, desse empate. Sobre o Palmeiras, Flávio, o Everton não começou bem a temporada, isso é fato. É o caso de tirar o Everton do time titular do Palmeiras? Ou você acha que não? Tem muito, como podemos colocar dessa forma, tem muito crédito ainda o Everton para seguir sendo titular. Eu queria entender o que estamos mexendo em coisas para dar um passo à frente, palavras do Abel. E por isso ele está com alguma insegurança, com alguma dificuldade. Eu não sei o que é esse passo adiante. Não sei se isso existe ou se ele está preservando o jogador. Se está dando esse passo adiante, a coisa está complicada desse jeito, era bom dar um passinho atrás. Se ele está preservando o jogador, ele tem que saber até onde ele pode preservar. Eu achei que no gol dava para o Everton no auge, no seu melhor momento, defender a bola. Não foi um frango, mas para um goleiro do porte dele era defensável. Teve isso. A gente falou bastante da saída de bola desastrosa, mas muita gente apontando para isso que você falou, Flávio, que a bola teria passado próxima do Everton demais, passou muito próxima dele, ele podia ter feito ali alguma coisa. Enfim, o Everton vem sendo criticado mais uma vez e Flávio, até nesse sentido, o Abel falou na última entrevista coletiva que ele tá obrigando o Everton a sair mais do gol com as mãos, a trabalhar mais com as mãos na área, e isso impacta em mudanças, o novo estilo de jogo. Saiu defendendo o Everton na última partida, depois do jogo contra a Portuguesa, porque teve umas 2 bolas que o Everton saiu mal da meta, enfim, e o Abel Ferreira defendeu ele. Também aconteceu defesa do Abel para cima do Everton depois daquele clássico contra o Corinthians. Também é importante frisar. Então, jogador que tem crédito com o técnico Abel Ferreira vai sendo blindado até o momento, né, desse início de temporada ruim que ele vem fazendo com a camisa do Palmeiras. Flávio. Então, mas se é ele que está querendo mexer em alguma coisa fundamental no que o Everton faz, ele tem que dar respaldo mesmo, né? Se não for um problema do Everton, é um problema do Abel, alguma coisa que ele quer mais, que talvez o jogador não possa dar,
tem que respaldar mesmo, né? Você tá mexendo em algo que tá dando certo. Você tá querendo mexer para tentar melhorar. Mas se não tá melhorando, você vai perder o que você tinha e não vai ter o algo novo que você queria. Aí é para você realmente repensar. Não tem como não respaldar o Everton, né? Seja o que for o motivo. Se tiver um problema pessoal, se tiver com alguma dificuldade momentânea, ele só deve sair do time só para preservá-lo por algum problema que ele tem, pessoal. Se for por causa de querer um passo adiante e ele não está conseguindo dar o passo, eu recuaria o passo. Acho que você não pode perder um goleiro como o Everton porque você quer dar um passo adiante, algo que talvez ele não esteja preparado para fazer. E do lado do São Paulo, Flávio, um jogador que passou por um momento conturbado, não sei nem se é essa a palavra, mas o Rames Rodrigues chegou a pedir rescisão do contrato dele com o São Paulo, ficou no final das contas, entrou no jogo de hoje e entrou muito bem o Rames Rodrigues nesse clássico contra o Palmeiras, Flávio. Para 10, 15 minutos, o Rames Rodrigues ele é muito diferente dos outros, né? Ele é um jogador de um nível extraordinário. Ele bate na bola com ele é extremamente diferente. Se ele fosse um atleta, ele estaria até hoje na Europa. É que não é atleta, né? Ele não tem forma, ele não é um atleta. Ele é um jogador excepcional, tem um toque de bola extraordinário, super diferenciado, mas ele não é um atleta. Eu não acredito que ele aumente muito esse número de minutos que ele tem no São Paulo à disposição para jogar nesse nível. 15 minutos, talvez 20, 25, meio tempo, não mais que isso. Ou seja, não é um atleta, né? O esporte você precisa de 90 minutos, 100 minutos para jogar. Você está preparado para jogar 15, 20 minutos, você não é um atleta pleno. Ao contrário, né? Você é uma parte de um jogador, mas não um jogador pleno. Que fique bem claro de que com 15 minutos ele já muda o patamar do São Paulo. Claro que sim. Ele é um jogador diferenciado. Ele era um jogador com maior nível que estava em campo hoje. Óbvio que sim, né? Mas vale a pena? Não sei. Vai contar sempre com esse pouquinho aí, né? Pode ser suficiente, pode não ser. Melhor do que pouquinho do que não ter nada, né, Flávio? Melhor pouquinho do que não ter nada. Não sei, depende. Ele é um jogador que tem que jogar para ele. Será que dá para fazer isso? Não sei. Ele entrou bem no último jogo. No último jogo ele foi mais protagonista do que entrou bem. Hoje sim, ele mudou o jogo, começou a meter umas bolas diferentes, tá? Eu gosto de jogador assim, claro que eu gosto. Mas ele não é um atleta. Tem que separar as coisas. Uma coisa é o nível do jogador, que é altíssimo, isso a gente já sabia. Outra coisa é ter um atleta. Ele não é um atleta. E a gente tá falando do Rames. Gostei muito da partida do Lucas Moura. Tô sentindo também um aumento na confiança do Ferreirinha, que chegou ansioso, aí erra aquela tomada de decisão, cai a confiança, mas agora a confiança dele parece que aumentou. Tá bem. Tá jogando bem. Tá sim. E o Lucas Moura também protagonizou alguns lances bonitos no Morumbi. Cortando a zaga do Palmeiras. Ele é agressivo, né? Ele vai agressivo no melhor sentido da palavra. Vai para ataque, procura espaço. O Lucas é um baita jogador, né, gente? O Lucas é jogador de fazer 3 gols sempre final do Champions League. É um monstro. Aí você vai dizer assim, mas o Lucas não é mais jogador que o Rames? Tecnicamente, não. E até os times que o Lucas jogou e que o Rames jogou, só que o Lucas é um atleta. Ele é pleno. Ele vai ter uma vida profissional muito maior do que o Rames, porque o Rames ele é um artista, não um atleta. O Lucas é um baita jogador e é um atleta. Só que tem informação ao vivo pedindo espaço aqui no Linha de Passe. A gente vai ao Morumbis agora, porque o Edu Afonso estava apurando esse tempo todo o que aconteceu, quais as reclamações de lado a lado em relação à arbitragem que foi vaiada, Edu, tanto por torcedores são paulinos e palmeirenses, obviamente, que não estavam no estádio, mas também reclamaram muito de Candançan e companhia. Então, amigo, uma boa noite para você. Quero entender essa confusão e ouvir o que você tem para nos contar. Tudo bem? Tudo bem, Dani? Muito boa noite a você, boa noite a todos os componentes da mesa do Linha de Passe, eu fã de esportes. Vou tentar resumir, cheguei aqui no vestiário, nessa parte da zona mista, faltando uns 4, 5 minutos para o término do jogo, como faço sempre. Assim que teve o apito final, esse corredor aqui que eu vou pedir para o Douglas Dourado, nosso cinegrafista, mostrar, ele dá acesso ao vestiário do árbitro. Aquelas 2 portas estavam fechadas, onde tem seguranças agora. E começou um bate-boca ali que dava para escutar perfeitamente aqui, um bate-boca gigante, Dani, durou quase 3 minutos.
minutos, policiais militares foram chamados, saíram, entraram nesse setor, e assim que acalmou esse bate-boca, a gente percebia que era de membros do São Paulo com a arbitragem, veio aqui o presidente Casares, cerceado também juntamente com o diretor de futebol Carlos Belmonte, e nós temos aí, eu gravei, uma declaração muito forte do presidente Casares com relação à Federação Paulista de Futebol, a arbitragem de hoje, e ao Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, que segundo Casares apita as partidas do Palmeiras na competição. Então, não que eu explique, é melhor a gente ouvir e acompanhar e ver o que disse o presidente do São Paulo, Júlio Casares, reclamando dos pênaltis, o que foi marcado e o que não foi, e principalmente da não expulsão do Richard Rios no lance que originou o gol do São Paulo na entrada do Pablo Maia. Vamos acompanhar o que disse o presidente são paulino, Júlio Casares. Eu queria estar aqui de novo para falar de arbitragem e VAR. Hoje é um conjunto desastroso. Já teve um pênalti dado ao Santos com a presença do VAR quando a Edna não marcou pênalti. Depois teve a expulsão contra o Bragantino do Arboleda, nitidamente que não era lance para expulsão. E hoje foi um absurdo. A Federação Paulista, que nós apoiamos, a Federação Paulista, que faz o melhor campeonato do Brasil, não pode atuar dessa forma. Eu vi agora o auxiliar do árbitro xingando o Caleri. Eu vi o auxiliar do Abel, que acho que é João o nome dele, rindo, ironizando. Chega do Abel apitar jogo no Paulistão. Ou a federação tem força e autonomia, ou nós vamos repudiar, inclusive em todas as instâncias. Hoje foi uma vergonha o que nós vimos no Morumbi. Um pênalti absurdo, e depois o VAR chama o árbitro num pênalti legítimo, Luciano, e ele se acovardou. E olha, a agressão ao Pablo, que quase arrebenta o moleque, era para cartão vermelho direto. Mas mesmo assim, ele deu amarelo e o VAR se omitiu. Hoje é um dia triste na memória do futebol paulista. Reitero, o futebol paulista que é forte, que tem uma liderança grande do Reinaldo. Mas não pode acontecer o que aconteceu hoje. O Caleri foi e nós queremos representar contra esse auxiliar do árbitro. Xingou o Caleri e o Caleri estava quieto. Todos protestando e chamando ele, que ele se acovardou quando o VAR chamou. E o lance do Pablo é uma vergonha. Um garoto que foi convocado para a seleção brasileira. Um pênalti absurdo. Um pênalti desse do goleiro, se for assim, ele tem que dar durante jogos 4 ou 5 por jogo. Porque o goleiro sai, a bola é dele. Então eu lamento, não é exaltação, porque a vitória era merecida pelo resultado construído dentro do campo. Mas nós lamentamos profundamente a omissão do VAR, a incompetência do árbitro e principalmente a omissão. No lance do Pablo, ele deu amarelo e o VAR não chamou. O que o VAR está fazendo? O que o VAR está fazendo? Ele acha um pênalti contra o Santos. Depois ele acha uma expulsão contra o Arboleda. Aí vem aqui, nós fomos protestar, o auxiliar do Abel, parece que é João o nome dele, veio ironizar. Não se faz futebol assim. Lamentável. E nós vamos reagir. Aqui no Morumbi não vai acontecer mais isso. A culpa é mais do Abel ou do árbitro? De todo o conjunto da obra da arbitragem. Mas o Abel tinha que ter sido expulso. Ele quer apitar o jogo? Ele não expulsou alguém do nosso banco? Quem? De que é a culpa? É o conjunto da obra. Lamentável. O futebol paulista hoje está de luto. Bem, Dani, tá aí então o desabafo do presidente do São Paulo, Júlio Casares. Ele não identificou o nome do assistente que ele diz que provocou o Caleri, mas deve ser, pelo fato dele falar o assistente, o Danilo Ricardo Simão Maniz, porque o outro assistente era a Neuza Inês Bach, que provavelmente ele se referiria a assistente. Como ele falou, o assistente é o Danilo, mas a gente não tem certeza ainda se ele citou apenas um assistente do árbitro do Candancian. E a gente está aguardando então agora que a passagem dos jogadores, vai ter coletiva do Abel, que foi acusado, vai ser um vestiário quente para fechar o domingo deste clássico que terminou empatado 1-1 aqui no Morumbi com recorde de público, mais de 55 mil pessoas. Lani. Edu, só para te ajudar também na informação, tem o quarto árbitro, né, que é o Wilbert Estevam da Silva. Então a gente fica aí com a informação do Casares de que houve ali uma provocação, mas vamos procurar melhor para a gente trazer certinho aqui. Eu te agradeço, amigo, as informações. Essa zona mista hoje aí promete, então a prioridade é sua. Qualquer novidade, fica à vontade. O Linha de Passe abre espaço para você, tá? Um beijo, boa sequência de trabalho. Boa, Dani, boa sequência também. Bom, tá aí então, né? O Edu Afonso trazendo uma declaração fortíssima do Júlio Casares. Rodrigo, vou passar a palavra a você, né? Ia pegá-la antes dessa entrada ao vivo. A gente fica agora obrigatoriamente na arbitragem, porque a informação é quente e eu quero ouvir vocês em relação à procedência do que diz ali o Casares. Acho que a gente pode separar o tom
e o que é dito, né? Como a gente precisa fazer muitas vezes no futebol brasileiro. Então, quero te ouvir. Acho que o Casares está fazendo mais do mesmo no futebol brasileiro. Essa explanação dele, efusiva ali e tal, visceral, sanguínea, é uma forma de jogar para a torcida, né, de atender ao público dele, aos São Paulinos, um posicionamento quase que oficial, né, você tem uma forma de fazer uma coisa mais elegante talvez, uma nota oficial ali e tal, mandar um ofício para a federação contestando a arbitragem. Ele vem a público e ele sabe usar muito o microfone, o cara já trabalhou com comunicação, trabalhou em televisão e tal, então ele faz isso para a torcida, para a galera, e também, de alguma forma, tenta pressionar a federação para o que vem daqui a pouco, que é a reta final do campeonato. O São Paulo não está matematicamente garantido, ele tem um jogo contra o Ituano fora de casa, o Ituano está lutando contra o rebaixamento, e o grupo do São Paulo é o mais enroscado. O terceiro colocado no grupo do São Paulo vai ter uma pontuação superior à de times que estarão classificados, né? Teremos um eliminado, talvez o São Paulo, com uma pontuação expressiva. E também, sobretudo, a relação entre São Paulo e Palmeiras se modificou. Vamos voltar no tempo um pouquinho, né? Um ano, né? O São Paulo e Palmeiras estavam, digamos que, amigos, aliados. O São Paulo fez jogo contra o Água Santa, jogo que o eliminou do Campeonato Paulista no Allianz Parque. O Palmeiras fez um jogo da Libertadores contra o Cerro Porteño no Morumbi. Havia uma espécie de congraçamento ali entre a Leila, que é a chefa da delegação hoje da seleção brasileira, para esses próximos amistosos, e o Casares acabou meio que tomando um caminho bastante diferente. Passou a virar um dos grandes defensores do gramado natural contra o gramado sintético. Sim. Foi jogar na Vila Belmiro, não joga mais no Allianz Parque, reclamou das contusões do São Paulo que acontecem ali. Naquele 5-0 do Palmeiras sobre o São Paulo ali, a relação estremeceu de vez, provocações, tal, a rivalidade crescente. Tivemos uma Supercopa recente em que o São Paulo levou a melhor. O André citou a fala do Abel colocando o São Paulo como a pedra no sapato. Então, o Caleri, que não jogou hoje, né? Aliás, você vê, em curto espaço de tempo, né? Na Supercopa, você tinha o desfalque do Endrick, do Palmeiras, e o Lucas Moura, do São Paulo.